A Europa, que sempre foi o oásis da felicidade para nós, mulheres trans, infelizmente, essa terra prometida, hoje em dia, está adoecendo psicologicamente e emocionalmente muitas de nós. O que antes parecia um paraíso, acabou virando uma prisão dourada para muitas. Muita gente sonha em atravessar o oceano, acreditando que vai encontrar aqui todas as respostas. Mas o que pouca gente sabe é que esse sonho, às vezes, pode virar um pesadelo silencioso. Sim, é verdade que a Europa tem leis mais justas, uma mentalidade mais aberta e uma estrutura que parece mais acolhedora. Mas ainda assim, muitas de nós continuam vivendo à margem, invisíveis, isoladas e sem perspectivas reais de futuro. Se você acha que vir para cá é a solução mágica para todos os seus problemas, fica comigo até o fim deste vídeo que eu vou te mostrar uma Europa que pouca gente tem coragem de mostrar, mas com um olhar real, honesto e sem filtro. Olá, eu sou a Ashley, sou uma mulher trans brasileira e moro na Europa há mais de 20 anos. Já vivi em vários países. Aprendi idiomas diferentes, enfrentei medos profundos, vivi vitórias emocionantes, mas também frustrações dolorosas. E é com base nessa trajetória que eu decidi compartilhar um pouquinho da minha história. Mas não é para te convencer a vir, nem para te desencorajar, mas para te oferecer um retrato verdadeiro de uma mulher trans nesse continente. Porque eu sei que muita gente olha para cá como um sonho, né? Mas poucas entendem o preço que esse sonho pode custar. Durante décadas, a Europa foi e continua sendo, né? Um destino desejado por muitas mulheres trans brasileiras. E os motivos são compreensíveis. Aqui busca-se o que nos é negado no Brasil. Eu tô falando de segurança, dignidade, respeito, direitos e, é claro, uma chance de estabilidade financeira, né? Muitas de nós crescemos em um país onde ser trans é praticamente uma sentença de morte, onde o acesso à saúde é precário, a violência é constante e o preconceito se infiltra em todos os lados, inclusive dentro de casa. As promessas que atraem tantas de nós são realmente muito atraentes. Aqui na Europa, você pode andar nas ruas sem medo. Você pode se vestir como quiser sem ser agredida. Você pode simplesmente existir sem precisar se esconder. Além disso, o sistema de saúde europeu é, na maioria dos casos, acessível e muito eficiente. E o fato de poder ganhar em euro com um poder de compra muito maior que o real é visto por muitas como uma oportunidade de mudança de vida. Mas essa ideia vendida por algumas e comprada por quase todas, de que vir para a Europa é a solução mágica, acaba criando muita expectativa. Acredita-se que aqui tudo vai dar certo, que o sucesso é garantido, que é só chegar, trabalhar e enriquecer. Mas a verdade, como vocês vão ver ao longo desse vídeo, é muito mais complexa. Hoje em dia, entrar na Europa sendo uma mulher trans é teoricamente muito mais fácil que há 20 ou 30 anos atrás. E essas mudanças só foram possíveis graças à luta das nossas ancestrais trans. Mulheres que resistiram com coragem, enfrentaram o impossível e muitas vezes perderam suas vidas tentando abrir caminhos que hoje podemos percorrer. Graças a essas batalhas, a transfobia é hoje criminalizada em vários países europeus. Então, se você tem os documentos exigidos e uma coisinha, é muito improvável que te impeçam de entrar unicamente por ser uma pessoa trans. Mas nem sempre foi assim, tá? No passado, atravessar as fronteiras exigiam estratégias dolorosas. Era preciso se camuflar, esconder os seios com faixas, toucas nos cabelos na tentativa de disfarçar a identidade de gênero para poder passar pelos controles de imigração. E muitas só conseguiam vir com a ajuda de uma amiga já estabelecida aqui. Alguém que oferecesse hospedagem, orientação, contatos. Mas não se engane, porque nem sempre essa ajuda era gentil, tá? Em muitos casos, quem facilitava a entrada eram cafetinas, que selecionava suas filhinhas com base e critérios exigentes e frios. Aparências, docilidades, produtividade.
Se você não era vista como uma futura estrela, as portas literalmente se fechavam para você. Era uma realidade dura, muitas vezes abusiva, mas para muitas de nós era o único caminho. Hoje em dia, com a internet, um pouco de inglês, um cartão de crédito e uma conta no Airbnb, muitas meninas conseguem organizar sua própria viagem, com muito mais autonomia. E isso é uma verdadeira conquista. Mas calma aí, tá? Porque é só o começo, só o primeiro passo. Porque entrar na Europa é uma coisa. Conseguir ficar, permanecer legalmente, construir uma vida digna e se manter bem é um desafio totalmente diferente. Quando a gente chega pela primeira vez na Europa, tudo parece mágico. As ruas são limpas, o transporte público funciona de verdade. As pessoas andam com calma, sem medo de serem assaltadas, sem precisar olhar para trás a cada esquina. A sensação de segurança é quase surreal. Você pode sair à noite sozinha, bem vestida, andar sem ser perseguida por olhares hostis e comentários nojentos. Pela primeira vez, muitas de nós descobrem o que é simplesmente existir. Sem precisar se justificar, sem precisar se defender, sem se proteger o tempo todo. E não é só a segurança não, tá? A arquitetura também impressiona. Cada prédio antigo tem história. Cada praça parece que saiu de um filme. Você entra num supermercado, por exemplo, e encontra produtos que antes só via na televisão. A arte, a cultura também muito mais acessível. E sabe aqueles artigos de luxo, aquela bolsa fina que você sempre cobiçou, mas no Brasil era bem distante para você? Aqui acaba se tornando bem acessível para muitas meninas. A mobilidade também encanta. Em poucas horas de viagem, utilizando um desses trens bala, você está em outro país com outra língua, outra cultura, outra comida. Em um único final de semana, você pode tomar café da manhã em Paris, almoçar em Bruxelas e jantar em Amsterdã. E o clima? O clima. Na primavera, os campos explodem em flores. No outono, as folhas douradas forram os parques. No inverno, a neve traz um silêncio quase que poético. E no verão, as cidades vibram, com festivais e festas ao ar livre e pôres do sol que duram quase até 10 da noite. E claro, o poder de compra, né? Faz brilhar os olhos das meninas. Com o que se ganha aqui em euro, é possível viver com conforto, ajudar a família no Brasil e ainda realizar sonhos antes inalcançáveis. Tipo, morar sozinha, viajar, comer bem, se presentear, ter autonomia financeira. A primeira impressão é embriagante. Tudo parece funcionar. Finalmente, tudo parece fazer sentido. É como se você, enfim, encontrasse o seu lugar no mundo, sabe? Mas calma aí, porque toda euforia tem seu preço. Depois do encanto, vem o silêncio. E ele dói. Você está no continente onde tudo parece funcionar. Os sistemas, os serviços, a cidade. Mas de repente você percebe que você mesma não está funcionando ali dentro. A barreira da língua vira uma prisão. Você não consegue explicar o que sente, o que precisa, o que quer. Ir ao médico sozinha vira um pesadelo. Pegar um ônibus, pedir uma informação ou até comprar um simples pão pode gerar uma crise de ansiedade. E é aí que a solidão se infiltra. Sem pedir licença, trazendo saudades, medos e inseguranças, traz uma sensação de invisibilidade que sufoca, sabe? É como se você estivesse desaparecendo aos poucos. Mesmo cercado de progresso, você percebe que continua à margem. E é claro, sem papéis, sem proteção, sem voz. E quando o visa de turista vence, os 3 meses autorizado, começa o pesadelo burocrático. Cada passo vira um risco. É medo de ser parada na rua, medo de ser deportada, medo até de sair de casa. Só que esse medo constante vai corroendo a autoestima, sabe? E criando um cansaço existencial. Trabalhar legalmente, quase impossível. Abrir uma conta num banco local, também não.
Sem documentos, você não existe no sistema, querida. E quem não existe, não tem direitos. Você se vê presa num ciclo. Trabalha muito, vive escondida, gasta tudo tentando anestesiar a dor. Por fora parece glamour, por dentro é um vazio profundo. Mas ninguém vê, né? Porque nas redes sociais, o filtro da beleza esconde o grito da alma. E é aí que muitas desmoronam. Vem o isolamento, a desconfiança, a perda de sentido. A saúde mental vai embora junto com a esperança. E tudo isso acontece longe da família, sem amizade verdadeira, numa sociedade que ainda nos enxerga como fetiche, como exceção, como estorvo. E é assim que muitas meninas que vieram buscar liberdade acabam vivendo presa dentro de si mesma. Com o tempo, o que era para ser uma fase vira rotina. Você trabalha, ganha bem, gasta tudo, depois trabalha mais para manter o padrão e gasta novamente. É um ciclo que parece inofensível no começo, sabe? Mas que aos poucos suga tudo. Sua energia, sua saúde, sua juventude, seus sonhos. O job que no início era um meio temporário vira o centro da vida, a única fonte de renda, a identidade social, o único caminho conhecido. Mas atenção, porque esse trabalho aqui na maior parte dos países europeus não é reconhecido legalmente. Não dá para declarar, não gera aposentadoria. Quem não tem conta nos bancos locais, guarda dinheiro em casa. Quem tem, evita movimentar para não levantar suspeita. Só que, sem uma base financeira sólida, o futuro das meninas vira, um borrão. Então, muitas optam por viver o agora ao máximo. E aí vocês já conhecem, né? Roupas de grifes, restaurantes sofisticados, viagens de luxo. Não é sempre por futilidade, tá? Mas às vezes também é porque lá no fundo existe um sentimento real de que o amanhã pode não chegar. Mas ele chega. E quando chega, cobra caro. A concorrência aumenta, a juventude vai embora e o corpo cansa. E aquilo que parecia liberdade revela-se uma prisão disfarçada. O isolamento, as amizades frágeis e competitivas criam um ambiente sufocante. E, claro, cercada de quem vive o mesmo, tudo parece normal. Você não se dá conta que está se perdendo. E quando percebe, já está esgotada. Sem apoio emocional, sem uma profissão reconhecida, sem estrutura para pedir ajuda, fica bem difícil. E esse ciclo vai se repetindo de geração em geração. Muita gente chega na Europa carregando expectativas altíssimas, acreditando que em poucos meses vai ficar rica ou que vai encontrar um príncipe europeu que vai mudar a sua vida. Ou que o simples fato de estar aqui já garante sucesso, respeito e liberdade. Mas a realidade é quase sempre bem diferente. A legalidade, por exemplo, não acontece de forma mágica. Muitas mulheres trans vivem anos na ilegalidade. Com medo de sair do país, medo de visitar a família no Brasil, medo até de ser parada pela polícia na rua. E esse medo constante é um peso invisível que afeta silenciosamente sua saúde mental e emocional. Claro, existem exceções. Algumas meninas conseguem se legalizar através de casamento, problemas de saúde, adoção ou por direito a uma nacionalidade europeia. Outras têm a sorte e a proeza de encontrar trabalhos formais e oportunidades reais de crescimento. Mas a verdade é que essas histórias ainda são minorias. A maioria das nossas irmãs trans continua presa ao trabalho informal. Sem direito, sem aposentadoria, sem planos de carreira. Vivem o presente porque o futuro parece incerto. E tudo isso num continente que valoriza juventude e aparência, onde até as ninfetas substituem as veteranas sem pré-aviso. Assim, aquele sonho vendido de liberdade e ascensão acaba muitas vezes se transformando numa realidade marcada por burocracia, marginalização e uma sensação constante de instabilidade. Não se trata de dizer que o sonho europeu é falso, mas de compreender que ele vem com um custo.
E às vezes esse custo pode ser bem mais alto do que se imaginam. Se você está pensando em vir para a Europa ou se acabou de chegar, a primeira coisa que eu quero te dizer é: você tem o direito de sonhar, mas também tem o dever de se preparar. A vida aqui pode ser linda, sim, mas ela exige estrutura, paciência e muita inteligência emocional. Se eu puder me permitir de oferecer alguns conselhos com carinho e verdade, aqui vão eles. Corra atrás da sua legalização o quanto antes. Procure uma associação, um advogado, alguém que entenda do processo. Sair da invisibilidade administrativa é o primeiro passo para construir uma vida com estabilidade e liberdade. Aprenda um idioma do país onde você está. Não subestime o poder da comunicação. Falar a língua locais pode abrir portas, além de te empoderar, fortalecer a sua presença e muito mais. No início é difícil mesmo, mas com constância e perseverança você chega lá. Guarde seu dinheiro. Guarde o aqué, querida. A vida é cheia de altos e baixos. O que hoje sobra, amanhã pode faltar. Ter uma reserva financeira é autocuidado e respeito com o seu futuro. E escolha bem suas relações. E fique bem longe de relacionamentos tóxicos. Sejam amorosos ou amizades. Nem todo mundo que te cerca quer seu bem. Valorize quem te respeita, quem te apoia, quem caminha ao seu lado sem competição. Cuide da sua saúde mental e física. Se puder, faça terapia. Ela pode ser uma ferramenta de libertação profunda. E é claro, cuide do seu corpo também. Movimente-se, coma bem, ouça seus limites. Seu corpo é o seu templo. E por último, mas não menos importante, aprenda a deixar o personagem do job em casa. E quando sair da porta para fora, seja uma pessoa com os seus princípios, mas em sintonia com aquela sociedade que você escolheu viver. Existem muitas meninas que, por conta do histórico de vida e vivências nas esquinas do Brasil, têm muita dificuldade de se adaptar. E na vida cotidiana continua se vestindo e se comportando de maneira extremamente vulgar, explorando seus atributos físicos para tirar proveito a todo tempo. Acreditando mesmo que na vida só existe clientes viciosos querendo sexo e dispostos a pagarem a todo momento. Mas não é verdade. Esse tipo de comportamento e postura acaba atraindo muitos problemas e fechando muitas portas. Porque, além de enfrentar a transfobia que existe em todos os lados, acabam também se deparando com a fobia da vulgaridade. Que muita gente faz questão de demonstrar essa fobia com comportamentos e atitude hostis. E é claro, isso acaba limitando a nossa integração. Você não precisa, irmã, performar o tempo todo para se sentir valorizada. Existe uma vida fora da lógica dos clientes e eu te garanto que ela pode ser linda, plena e cheia de sentido. Agora, se você prefere fazer a Gabriela do Jorge Amado… Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim? Esteja pronta a pagar o preço. Precisamos respeitar e se adaptar, sim, aos códigos sociais se queremos nos integrar a alguma sociedade e sermos respeitadas. E não querer romantizar e enfiar na goela da sociedade que é normal se vulgar e depois sofrer consequências por isso e logo depois querer colocar na conta da transfobia. Entendeu? Assim, a conta não fecha. E por fim, lembre-se, seu passado não define o seu futuro. Você pode a qualquer momento recomeçar. E recomeçar não é sinal de fraqueza, é sinal de força. Nem tudo que brilha e reluz é ouro, né? Migrar para a Europa sendo uma mulher trans é muito mais do que trocar de país. É atravessar fronteiras internas, enfrentar espelhos que mostram medo, mas também revelam potências. A estrada é dura, solitária e cheia de desafios invisíveis. Mas cada passo é conquista. Cada escolha consciente, uma semente de futuro. A Europa não é conto de fadas, mas pode ser palco de renascimento. E é claro, minha irmã, não viva um sonho imposto. Escreva a sua própria narrativa, com coragem, lucidez e amor próprio. Que cada mulher trans que cruze o oceano em busca da dignidade encontre também sua paz. Que não se limite ao que esperam dela. Que não se resuma ao job ou ao rótulo. Você pode e deve ser protagonista da sua história. Reinvente-se, respeite seu tempo e crie raízes aonde te fizer sentido. E nunca esqueça.
ser trans não é obstáculo, é potência. E essa potência é sua. Um beijo. Olha a minha potência aqui.